alguém da turma entrava, né? Então, já se passaram aí uns 10 minutos do nosso tempo. E como essa aula vai ficar gravada, né? Então eu vou iniciar aqui o nosso conteúdo. E assim que o pessoal for entrando, tá? Eu vou interagindo com eles e caso você assista essa aula gravada depois, né? Eu vou falar mais aqui um pouco sobre os nossos processos de dimensionamento. Então, na aula passada, né, a gente viu principalmente os métodos de dimensionamento de condutores. A gente viu o principal método de dimensionamento que era pelo método de capacidade de condução de corrente, né, que é um fator ali utilizado para a gente encontrar a seção transversal do meu cabo, né, a bitola ali do meu cabo de um determinado circuito. Então, ele é um método, né, que utiliza parâmetros térmicos para dimensionamento do meu condutor. Ou seja, eu vou encontrar uma seção de condutor suficiente, né, para que em operação contínua ali, ele não gere um aquecimento excessivo que possa danificar a minha isolação, certo? Depois a gente viu também o critério, né, de seção mínima, que já é um critério que utiliza mais a questão mecânica que gera, desculpa, pessoal, ele é utilizado mais para determinar, né, as características mecânicas do meu condutor, ou seja, para ele ser capaz ali de resistir, né, aos meus esforços dentro da minha instalação, certo? Então hoje eu trouxe aqui um exemplo mais prático de como que a gente dimensiona, né, o condutor, certo? E a proteção desse condutor. Então, realmente aqui vai ser uma aula mais prática. Então, eu trouxe um circuito prático aqui para a gente dimensionar, né, o condutor e a proteção desse circuito. Então, aqui, basicamente, a gente precisa determinar qual que é a bitola, né, do meu condutor, qual que é a seção transversal desse condutor, que vai fazer a proteção de um circuito do chuveiro, né? Então, a gente tem que o chuveiro, ele é uma carga puramente resistiva, né? Então, cargas puramente resistivas, eu tenho que meu fator de potência, ele é igual a 1, certo? Então a gente precisa determinar qual que é o condutor, né, desse circuito e qual que é o disjuntor, né, qual que é o dispositivo de seccionamento automático aqui dessa alimentação, de forma que os dois estejam coordenados. O que que seria isso? Então eu preciso encontrar um condutor que consiga, né, operar nessas condições, ou seja, que em corrente, em que em regime de operação contínua ele consiga passar a corrente necessária desse chuveiro sem que aqueça demais, e eu preciso de um disjuntor que consiga proteger esse meu cabo, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um chuveiro de 7.500 watts, né, funcionando em uma instalação ali onde a alimentação ela é monofásica, ou seja, fase terra, certo? Com 220 volts RMS, beleza? Então a tensão do meu circuito é 220. Esse chuveiro, ele vai estar em uma cidade, né, instalado, onde a temperatura ambiente daquela localidade é de 35 graus Celsius, certo? E o método de instalação, né, a forma como eu vou passar esse cabo desde o meu quadro de distribuição até o meu chuveiro, vai ser embutido, né? Vai ser vai passar dentro de um eletroduto que vai estar embutido ali dentro da alvenaria, da minha parede, certo? Então, por mais que a gente tenha esse circuito vindo lá do quadro de distribuição, né, até o chuveiro, o caminho que esse circuito ele vai percorrer
Por exemplo, se ele passa um pedaço aqui na minha laje ou no meu forro e depois ele desce, né, pela parede, eu tenho sempre que escolher o método de referência que vai me dar o pior caso de dimensionamento, né? Então, dentro de uma laje, né, eu sei que a temperatura ali ela é mais favorável para a troca de calor, né, do que quando ele está embutido em alvenaria. Então, eu utilizo, né, para o dimensionamento desse condutor, esse pior caso que seria embutido em eletroduto na alvenaria, beleza? E eu tenho outra característica que passam, né, além desse circuito de chuveiro, mais um outro circuito junto do eletroduto. Ou seja, eu tenho dois circuitos carregados dentro do meu eletroduto, certo? E qual que é o objetivo? Por que que eu preciso ter essas informações? Por exemplo, como a temperatura ambiente, né, da minha instalação e quantos circuitos eu tenho aqui também dentro do meu eletroduto, para a gente determinar os fatores de correção. Então, se vocês lembrarem lá da aula passada, né, quando a NBR 5410, através das suas tabelas 36 e 37, quando eles trazem aqueles valores de capacidade de condução de corrente, elas foram calculadas, né, para uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, né, quando instalado fora do solo, e uma temperatura de solo ali de 20 graus Celsius, certo? E considerando dois condutores carregados ou três condutores carregados. Qualquer situação que fuja dessa situação descrita aqui agora, né, de temperatura ambiente 30 graus Celsius, e se for enterrada 20 graus Celsius e tiver mais circuitos, condutores carregados, além de dois ou três condutores, eu preciso utilizar, né, os fatores de correção para conseguir alterar essas correntes, né, e ter uma capacidade de condução real desse meu condutor. Então, beleza. Então, eu tenho os dados aqui do meu circuito, certo? Então, a gente precisa dimensionar qual que é realmente o condutor que vai conseguir conduzir essa capacidade de condução, certo? O primeiro passo, né, que eu faço com os dados, né, de potência e de tensão, eu calculo a minha corrente de projeto, certo? Então, a corrente de projeto, ela é dada aqui pela divisão entre a minha potência aparente pela minha tensão, né, do circuito. Como é um chuveiro, né, uma carga puramente resistiva, eu tenho que meu fator de potência ele é 1, né? Então, que a minha potência aparente ele vai ser a própria potência ativa do meu circuito, né? Então, se eu divido 7.500 watts, né, por 220 volts, eu vou encontrar que minha corrente de projeto ela é 34 amperes, beleza? Então, guarde essa informação. O segundo passo, eu preciso definir qual que é o meu método de instalação, né? Então, eu disse lá que esse circuito ele passa em um eletroduto que está ali chumbado, né, embutido na parede. Beleza. Então, eu vou lá na norma, novamente, na 5410, na tabela 33, e vou encontrar, né, dentro daqueles 75 métodos de instalação, qual que é o método de referência aqui do nosso caso, certo? Então, eu vou lá na tabela 33, tá vendo? E vou encontrar qual que é o meu método de referência. Então, eu sei que meu condutor, né, ele vai passar no eletroduto embutido em alvenaria. E o método de referência dele, então, é o método B1, certo? Então, grava essa informação também. Método de referência B1, certo? Beleza. Então, eu já defini a minha corrente de projeto. Encontrei qual que é o meu método de referência. Qual que é o próximo passo, né? Eu preciso verificar as condições da minha instalação para ver se eu preciso aplicar fatores de correção naqueles meus valores de capacidade de condução de corrente. Então, lá no enunciado, se a gente voltar lá, eu tenho que a temperatura ambiente da minha região, né, é de 35 graus Celsius. Então, eu vou precisar aplicar um fator de correção de temperatura,
beleza? E eu tenho que passa dois circuitos, né, dentro de um mesmo eletroduto. Então, eu preciso utilizar um fator de correção de agrupamento para conseguir determinar qual o circuito adequado, qual o condutor adequado para esse meu circuito, beleza? Então, vamos por passos. Vamos encontrar qual que é o fator de correção da temperatura, certo? Então, para eu encontrar qual que é o fator de correção da minha temperatura, eu vou na tabela 40, né, da NBR 5410, aonde eu vou aqui na primeira coluna ver qual que é meu valor de temperatura ambiente, certo? E vou definir aqui, por exemplo, vou dimensionar, né, para um condutor em isolação de PVC. Então, para 35 graus Celsius, né, que é essa linha aqui, com o isolador, com um cabo com isolação de PVC, eu tenho que meu fator de correção vai ser de 0,94. Ou seja, eu tenho meu K1 de 0,94 para um condutor com isolação em PVC. Beleza? Agora eu preciso determinar o meu fator de correção de agrupamento de circuitos, né? Então, eu vou lá na tabela 42 da NBR 5410 e vou encontrar, né, através aqui das minhas formas de agrupamento, quantos circuitos simultâneos eu vou ter dentro do meu eletroduto. Então, se eu vim aqui na minha primeira linha, né, que é agrupamentos em feixe, ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado, certo? Então, esse termo aqui, embutidos em conduto fechado, faz referência ao nosso método de instalação. Então, eu venho nessa primeira linha, certo? E eu encontro aqui, ó, agora eu vou procurar aqui nessa repartição de número de circuitos ou cabos multipolares, a quantidade de circuitos que passa dentro do meu eletroduto. Então, eu tenho dois circuitos passando dentro do mesmo eletroduto, então o meu fator de correção para agrupamento vai ser de 0,80, certo? Então, meu K3 vai ser 0,8. Por que que nesse caso aqui eu não utilizo K2, né? Ou seja, eu assumo que meu K2 é igual a 1, porque realmente esse circuito ele não vai passar em nenhum trecho enterrado, certo? Então, se ele não passa, né, em trechos enterrados, eu não preciso corrigir pelo fator de resistividade térmica, certo? Beleza. Então, de acordo com a minha corrente de projeto, né, e dos meus fatores de correção, o próximo passo é ir nas tabelas 36 e 37 da norma, né, que vão me trazer ali a capacidade de condução de corrente dos condutores normatizados, certo? Então, na tabela 36 aqui, que é para capacidade de condução de corrente, né, em amperes, para métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D, né? Então, meu método de referência é B1, essa tabela se aplica, certo? A minha isolação é em PVC, né? Então, eu vou utilizar essa tabela. E como que eu olho dentro dessa tabela? Eu tenho que a minha corrente de projeto, né, calculada ali, é de 34 amperes. Então, o primeiro passo é eu encontrar aqui, né, qual seção nominal de condutor, né, para o meu método de referência B1, certo? Com dois condutores carregados, ou seja, fase e neutro, qual seção que vai conseguir conduzir, né, essa corrente de 34 amperes. Então, se eu olhar aqui, eu tenho que o primeiro valor, né, o valor mais próximo aqui é 41, né, 41 ampere. Ou seja, um cabo de 6 milímetros para essas condições da instalação, né, vai conseguir conduzir 41 amperes, beleza? Só que eu preciso, né, corrigir esses valores aqui dessa tabela de acordo com os meus fatores de correção, né, o K1 e o K3. E como que eu faço? Então, eu determinei aqui, né, eu vi que um cabo de 6 milímetros quadrados, né, para uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, com dois condutores carregados e o método de referência B1 consegue conduzir 41 amperes, beleza? Só que a minha instalação, ela tem características diferentes dessas. Ou seja, eu tenho uma temperatura de 35 graus,
né? E eu tenho que passam dois circuitos carregados dentro do mesmo eletroduto. Então eu preciso corrigir esse valor de 41 ampere para encontrar qual que seria a capacidade de condução de corrente real desse cabo de 6 milímetros quadrados, certo? Então, como que eu faço, né? Eu venho aqui e encontro qual que seria a minha corrente, né, que é chamada de Z, qual que seria a capacidade real de condução desse cabo de 6 milímetros quadrados. Então, se eu pegar 41 dividido pelo meu fator K1, né, que é o fator de correção de temperatura, e pelo K3, que é o fator de agrupamento, eu vou encontrar que, na realidade, esse cabo de 6 milímetros, ele consegue conduzir apenas 30,8 ampere, certo? E se minha corrente de projeto é 34, então esse condutor não vai conseguir conduzir essa corrente. Então, eu tenho que passar para a próxima, né? Tem que pular para a próxima seção normatizada de cabo que a gente tem. E qual que seria? Seria para um cabo de 10 milímetros quadrados, beleza? E aí eu faço o mesmo processo, né? Eu vi aqui na minha tabela que um cabo de 10 milímetros quadrados, né? Para uma temperatura de 30 graus Celsius e com dois condutores carregados, ele consegue conduzir 57 amperes, né? Só que eu preciso corrigir esse valor aqui de acordo com as características da minha instalação, ou seja, aplicando o fator de correção K1 e K3, certo? E como que eu faço isso? Eu divido, né, esse valor da tabela pelos fatores de correção. Então, 57 dividido por 0,94 vezes 0,8, eu tenho que esse cabo aqui, né, de 10 milímetros quadrados, para a nossa situação, vai conseguir conduzir 42,86 ampere, certo? Se a minha corrente de projeto é 34 e esse cabo consegue conduzir 42, então eu já defini aqui qual que é a bitola, né? Qual que é a seção nominal desse condutor, certo? Então, para o nosso exemplo, eu vou ter um cabo aqui de 10 milímetros quadrados, beleza? Então, encontrado a bitola, né, a seção nominal desse condutor, o próximo passo é coordenar, né, a proteção desse cabo, que é o quê? Que é o dimensionar qual o valor de disjuntor que vai conseguir proteger esse cabo. Então, a NBR 5410 ela traz para a gente, né, algumas condições que devem ser cumpridas para que eu tenha uma coordenação entre os condutores de um circuito e o dispositivo de proteção, beleza? E o que seria isso? Seria as condições que eu devo obedecer para que porque o meu disjuntor, né, meu dispositivo de proteção, consiga realmente cumprir sua função, que é proteger o cabo do meu circuito, certo? Então, se eu for lá no item 5.3.4 da NBR 5410, eu vou ver que para meu disjuntor estar adequadamente coordenado com o meu cabo, eu tenho que obedecer a duas inequações ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho que ter, né, a minha corrente nominal do disjuntor, que é esse N, ela tem que ser maior que a minha corrente de projeto, ou seja, ela tem que conseguir conduzir essa corrente de projeto, e ela tem que ser menor, né? Menor ou igual que a minha capacidade de condução real dos condutores vivos. E quando eu falo capacidade real, é de acordo com as características da minha instalação, né? Quando eu aplico ali os meus fatores de correção, beleza? Então, essa é a primeira característica, né? A primeira inequação que a gente precisa obedecer. Depois, né, aparece um termo aqui chamado de corrente convencional de atuação do disjuntor, certo? Que é realmente a corrente, né, que o disjuntor foi projetado, né? Desculpa, é a corrente que o disjuntor ele foi projetado para conseguir, né, atuar, né, suportar sem que ele danifique, né? Então, essa corrente convencional do disjuntor,
ele tem que ser menor do que 1,45 vezes a capacidade de condução dos condutores vivos, né, aplicados meus fatores de correção. E o que que seria esse fator aqui, né, de 1,45? Seria realmente um fator de sobrecarga dos meus condutores. Ou seja, o meu disjuntor, ele deve conseguir atuar, né, eh, a uma corrente menor do que o meu condutor quando está em sobrecarga, beleza? Então, a corrente convencional de atuação do meu disjuntor, ele é aquela corrente que o disjuntor foi projetado para interromper, né, com segurança em um determinado tempo, sem sofrer danos, certo? Então, essa corrente, né, I2, que é a corrente convencional do disjuntor, na NBR-EC 60898, que é a norma de fabricação desses disjuntores, é estabelecido como 1,45, certo? Ou seja, a minha corrente convencional de atuação do disjuntor, ele vai ser 1,45 vezes a corrente nominal desse disjuntor. E a corrente nominal é realmente aquela corrente ali que está no meu produto, né? Então, por exemplo, quando eu falo um disjuntor de 16 amperes, né? A corrente nominal dele vai ser esse 16 amperes, beleza? Então, quais são os passos para eu conseguir determinar, né, o disjuntor da minha instalação, né? Então, qual que é o disjuntor que vai proteger ali o meu chuveiro? Então, a gente tem que a corrente de projeto, ou seja, a corrente que esse chuveiro ali ele exige para funcionar é de 34 amperes, certo? E a gente encontrou, né, que um cabo adequado para essa instalação é um de 10 milímetros quadrados. E ele consegue conduzir, né, para as condições da instalação 42,86 amperes. Então eu já determinei aqui o meu IB e o meu IZ. Agora o que eu preciso fazer? Ver, encontrar, né, um disjuntor que seja comercial que atenda a essas características. Ou seja, eu preciso encontrar um disjuntor que tenha uma corrente maior do que 34 e menor do que 42,86, né? Então, a gente pode escolher aqui um disjuntor de 40 ampere. Então, um disjuntor DIN, né, de 40 ampere, ele obedece a essa inequação aqui, certo? Ou seja, ele é maior do que 34 e menor do que 42,86. Beleza? Então, eu obedeci o primeiro critério do que a NBR 5410 fala, certo? E aí agora eu preciso verificar, né, se ele atende aquela segunda inequação. E como que eu faço isso? Encontrando, né, a minha corrente I2 aqui. Vocês lembram que é a corrente convencional, né, de atuação do meu disjuntor, beleza? E como que eu faço isso? Então, a minha corrente convencional do disjuntor, ele vai ser 1,45 vezes o 40, que é a minha corrente nominal do disjuntor. Ou seja, o meu I2 vai ser 58 amperes, beleza? E eu tenho também, né, que o meu IZ, então precisa obedecer, pessoal, a essa equação aqui. Ou seja, então eu analisei essa primeira parte aqui dessa inequação, né? E agora eu estou olhando aqui para essa segunda parte, beleza? Então, o meu IZ, né, que é a capacidade do cabo, certo? Ele é 42,86. Então, 1,45 vezes 42,86 é igual a 62,147 ampere. Então, agora eu preciso analisar. O meu I2, que é 58 ampere, é maior do que o meu 62,147? Então, essa inequação aqui foi obedecida também, e eu encontrei que o meu disjuntor de 40 ampere, ele atende, né, as características ali do meu circuito, ou seja, então ele pode ser usado para proteger o meu circuito, beleza? Então, pessoal, aqui a gente determinou, né, a corrente, o condutor que seria adequado para essa instalação e determinou qual que seria o disjuntor para proteger essa instalação, certo? Então, para essas condições aqui, né, do meu circuito, ou seja, para o meu chuveiro aqui, né, de 7.500 watts, eu vou ter um condutor de 10
né, milímetros quadrados, certo? E um disjuntor aqui de 40 amperes, beleza? Então, quando esse circuito, né? Então, quando ele sai lá do meu quadro de distribuição, certo? Ele vai sair com um cabo de 10 milímetros quadrados, certo? Vai alimentar ali o meu ponto, né? Da tomada do meu chuveiro, beleza? E vai retornar aqui no meu neutro com 10 milímetros quadrados também, certo? Então, 10 milímetros quadrados. E aqui dentro do meu quadro, né, de proteção, aqui no meu quadro de distribuição, se eu for olhar, né, em termos de diagrama unifilar para esse circuito, eu vou ter a fase, certo? Vou ter o meu disjuntor aqui monopolar, né, de 40 amperes protegendo esse meu circuito, beleza? E tá indo o que aqui para o meu circuito? Tá indo uma fase, né? Então, fase é representado dessa forma, e tá indo um neutro aqui para o meu circuito, beleza? E com a bitola aqui nominal de 10 milímetros quadrados, beleza? Então é isso, pessoal. Então hoje eu trouxe um exemplo prático aqui para a gente ver, né, como que é a forma correta de dimensionamento do meu circuito e da proteção desse circuito, certo? E eu fico por aqui. Na próxima aula, né, a gente vê mais exemplos e eh, parte mais um pouco para frente da matéria. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, né, através ali da plataforma, que eu respondo ali o mais rápido possível. Beleza?